O projeto do deputado Ascari prevê a divulgação por um órgão do governo de informações sobre violência contra pessoas com deficiência. E o objetivo é que se conheçam esses dados para que sejam públicos, para que as demais diversas pessoas e órgãos, entidades, a partir desse conhecimento, possam proteger melhor as pessoas com deficiência. O que argumenta o governo para vetar? Que, à luz do Supremo Tribunal Federal, o Estado, o Parlamento, não pode impor obrigações a órgãos da administração. Vamos dizer que fosse verdade. Essa é uma questão discutível. Aqui nós não estamos tratando de imposição a um órgão. Por quê? Porque a lei brasileira, a Constituição brasileira e várias leis, inclusive a Lei da Informação, a Lei 12.527, já prevê isto. Os dados da administração, eles têm que ser fornecidos, têm que ser públicos. Esta lei, por exemplo, do acesso à informação, fala que o acesso à informação de que trata essa lei compreende informação contida em registro, documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada. Quer dizer, a própria lei já prevê que dados dessa ordem têm que ser públicos. Eles têm que ser publicizados. Quando o deputado Zené Ascari faz um projeto de lei aqui, ele não está criando uma obrigação para um órgão. O órgão tem que fazer isso. Ele está dizendo que esse órgão tem que divulgar aquilo que já deveria divulgar espontaneamente, porque esses dados são dados que devem ser publicizados. Aquilo que não pode ser público, a própria lei já esclarece quais são os dados que não podem ser divulgados. Então, aqui, nós não estamos tratando de criar uma atribuição para um órgão. Nós estamos dizendo que tal órgão tem que ter tal atribuição numa questão que o Legislativo está atribuindo um dever ao Executivo. Nós não estamos atribuindo um dever a um órgão executivo. Nós estamos legislando pela transparência da administração. Eu hoje tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em alguns órgãos do governo do Estado e percebo, por exemplo, que a maioria dos dados que o governo estadual deveria divulgar, que estão na lei, eles não estão presentes no sistema de informação. Nós não conseguimos ter acesso. A lei de transparência, ela está longe de ser uma lei, no Brasil, eficaz. Então, é importante que façamos leis específicas para pontos específicos, como essa que propõe o deputado Ascari, para que, com uma lei específica, se atente mais para um fenômeno específico. Então, a lei, o projeto de lei do deputado Ascari, não é inconstitucional, porque mesmo que ele criasse atribuições, isso seria discutível, mas aqui não é uma atribuição estrito sensu. Aqui está na defesa do deficiente, da pessoa com deficiência, e está no sentido de dar eficácia à Lei Geral de Transparência no Brasil. Portanto, me parece, salvo o melhor juízo, que devemos votar 2 para derrubar esse veto e dar a esta lei eficácia, que ela seja promulgada, publicada, ela possa entrar em vigor e nós possamos realmente ter esses dados. Não vai custar nada para o governo, como eles colocaram aqui, não é inconstitucional e vai no sentido da transparência e da defesa da pessoa com deficiência física. Ainda em relação ao assunto anterior, senhor presidente, eu queria lembrar a Vossa Excelência, a todos os parlamentares, que o veto, por dispositivo constitucional, ele tem que ser votado 30 dias, ele tranca a pauta. Então, na verdade, nós estamos fazendo um acordo sobre o que nós não podemos fazer, porque o veto tranca a pauta. Esse veto já devia ter sido tudo votado, porque com 30 dias você não pode votar matéria nenhuma sem votar o veto. Então, em tese, todas as outras matérias que nós votamos aqui, se alguém for questionar na Justiça, não valem, porque o veto teria que ser votado primeiro. Enalteço, inclusive, o presidente que está colocando em votação os vetos. Acho que nós temos que limpar a pauta aí. E
nesse caso específico, temos aí duas opiniões que acho que podemos compatibilizar para que continuemos nessa demanda que é realmente esgotar essa pauta de vetos. Em relação ao próprio deputado Aguiar teve que se ausentar, às vezes a pessoa tem que se ausentar, ela teve que se ausentar, mas me deixou encarregado aqui de defendê-lo. O projeto institui o cadastro estadual de pessoa com deficiência no estado de Santa Catarina. Então, é apenas um cadastro que é instituído. E a argumentação básica do veto, eu lembro aqui, porque aqui nós estamos discutindo a manutenção ou não derrubada do veto. E eu vejo que a maioria das pessoas que argumentam defende discutindo o mérito do projeto. Bom, o mérito, ele já passou, não é mais um momento adequado para discutir o mérito aqui. Quando, por exemplo, nós discutimos o projeto que diz respeito à questão do COMIN, esse que foi retirado. Ali, a discussão básica é a seguinte: nós podemos criar atribuições para as concessionárias ou não? Isso é direito do consumidor ou não? Isso é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal trata, no Brasil, o consumidor de concessionárias como se não fosse consumidor. E nós podemos muito bem aqui discutir isso, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que muitas vezes, o STJ, os tribunais superiores, defende o grande, defende os bancos. Então, nós aqui temos que trabalhar, muitas vezes, para ter outra linha, defender o consumidor, mesmo contra uma decisão do STF. É o nosso papel. Não é porque o STF diz que o sujeito que compra um serviço da telefonia, ele não é um consumidor, estrito sensu, são questões que devemos tratar. Aqui, especificamente, institui um cadastro estadual da pessoa com deficiência no estado de Santa Catarina. O objetivo é criar um cadastro para possibilitar políticas públicas. Dentro da linha que falou o deputado Merizio, isso é um projeto simples, não vai criar nenhum transtorno para o Estado, não vai quebrar o Estado, não estamos tratando aqui de uma questão complexa, não é uma questão, estamos criando atribuição para o Executivo, vamos gastar dinheiro do Executivo. Ora, um cadastro para ter um benefício para as pessoas portadoras com deficiência, muito bem, nós podemos legislar aqui. Então, fez muito bem o deputado Aguiar em propor, fez muito bem esse parlamento aqui ao aprovar por unanimidade, porque eu lembro o dia que eu estava aqui, foi por unanimidade que foi aprovado aqui. Ninguém se manifestou contra o mérito. Agora estamos discutindo aqui a constitucionalidade. Não me parece inconstitucional, também por unanimidade a Comissão de Justiça disse que era constitucional, e agora estamos aqui dizendo se prevalece a nossa tese de constitucionalidade ou a tese do procurador do Estado. Deve prevalecer, na minha opinião, aquilo que a Assembleia já disse uma vez, que ela diga de novo, vote 2. O ISS é um tributo cobrado de competência dos municípios do Distrito Federal e que ele incide sobre vários serviços. E há uma velha disputa, primeiro, sobre o que incide ISS e o que incide ICMS. E a segunda é se o município que vai arrecadar o tributo é aquele onde o serviço é efetivamente prestado ou onde se localiza a sede do prestador. Bom, isto é motivo de uma lei federal, a Lei Complementar 116, que disciplina essa questão. E agora, há pouco tempo atrás, exatamente em dezembro de 2016, foi aprovada a Lei Complementar 157 no Congresso Nacional, disciplinando exatamente essa questão colocada aqui. Pela Lei Complementar, passou a se dizer que, na questão de cartão de crédito e serviços bancários, o município onde o serviço é prestado é que arrecadaria o ISS. O governo federal vetou. O governo federal, como regra geral, tem uma tendência
a centralizar as questões e ser muito a favor dos bancos, muito a favor do grande capital e pouco a favor dos pequenos. O deputado Amin, ele não está propondo que passe isso a ser arrecadado pelos municípios, porque nem poderia fazê-lo, seria inadmissível, tendo em vista que isto aqui tipicamente é matéria congressual. Mas ele quer chamar a atenção, dizendo que o Estado poderá firmar convênio com os municípios. Ele quer chamar a atenção para o problema. Chamar a atenção para o problema e diz que o Estado tem que repassar esses dados aos municípios. Eu diria que aqui estamos votando admissibilidade. E quando você vota admissibilidade é para saber se pode tramitar a emenda constitucional. Porque eu não posso propor uma emenda constitucional na vigência de estado de sítio, não posso propor uma emenda constitucional que não tenha 1/3 dos parlamentares subscritores, não posso propor uma emenda constitucional que seja claramente contrária à Constituição Federal. Talvez esta proposta seja inconstitucional. Eu não vou adentrar aqui a mais detalhes sobre a questão da inadmissibilidade. Acho importante debater o tema, porque é importante sempre debater um tema que trata de aumentar a receita dos municípios. E este é o ponto que está se tratando aqui. É difícil prosperar, é difícil que se consiga, por uma legislação estadual, fazê-lo, mas quero dizer que, como tantos outros assuntos que nós debatemos aqui, que às vezes perpassam a questão da constitucionalidade, ou há uma dúvida, na dúvida vamos debater o assunto. Vamos debater. E nós podemos ter ideias aqui que, mesmo quando o Supremo Tribunal Federal pensa ao contrário, e volto a insistir aqui, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, são tribunais que tendem a favorecer os grandes. O Tribunal Superior do Trabalho sempre tende a favorecer o grande. O pequeno precisa do juiz do primeiro grau, o pequeno precisa da Câmara de Vereadores, precisa da Assembleia. Então, eu vou colocar desta dúvida da admissibilidade, que eu tenho alguns questionamentos, inclusive falei para o deputado Amin, eu vou votar pela admissibilidade, inclusive eu cumprimentando pela preocupação com o tema.